mahadwe mahadu kamarani wayawo murele ke wenno mama Olá a todos, estamos de novo de volta com mais uma edição do nosso Africa News. Eu, Laura Antônio Nhauele, que vou apresentar na vossa TV Chisca. Sejam todos bem-vindos e acompanhem. Vamos apresentar os nossos tópicos. Turismo pós-Covid mete em risco reservas naturais africanas. Nova crise política institucional na Guiné-Bissau. Embaixador brasileiro removido da Guiné-Bissau devido a racismo. África em movimento, com notícias sobre Senegal, África do Sul e Angola. E uma rica página da cultura. Acompanhe. Uma das consequências menos conhecidas de Covid-19 em África diz respeito à vida das reservas naturais, alvo de safaris praticados no geral por turistas internacionais. As áreas selvagens africanas conseguiam sobreviver antes da pandemia com as receitas do turismo, mas hoje, com o bloqueio deste fluxo, a incerteza tomou conta disso. Além disso, a situação pandêmica aumentou o custo de mediação dos agentes turísticos que organizaram os safaris, pelo que eles chegaram a receber $300 norte-americanos por cada noite passada pelo turista no safari, só por ter conseguido reservar a acomodação. Só para dar uma ideia, cerca de 90% dos gestores de reservas naturais privadas em África do Sul estão sob o risco de fecho devido à pandemia, mas também grandes reservas tais como Kruger na África do Sul, o Masai Mara no Quênia, Serengeti na Tanzânia estão também em risco. Antes da pandemia, o turismo em safaris africanos rendia qualquer coisa como 71 mil milhões de dólares norte-americanos. Com a pandemia, essa entrada caiu em cerca de 75%, deixando um grande desafio para a época pós-pandemia, como reabilitar tais reservas, retomando a sua vida normal. Nova crise político-institucional na Guiné-Bissau. O presidente da República da Guiné-Bissau embalou pela segunda vez depois da tentativa feita em dezembro de 2020, quis dissolver o parlamento para chamar o povo a eleições antecipadas. Esta decisão deve-se à situação que está a cada dia mais fora do controle daquele país da África Ocidental, como uma greve indefinida do pessoal hospitalar, protestos para o salário mínimo e uma crise institucional entre o presidente e o primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, que nem participou da última reunião do Conselho de Estado que abordou a questão das eleições antecipadas. Para análise desta situação da crise político-institucional na Guiné-Bissau, está presente o professor Luca Bussotti para fazer a sua análise. Seja bem-vindo, professor Luca, à TV Chisca. Só para recordar, o professor Luca é professor associado na Universidade Federal de Pernambuco. Professor Luca, a que se deve esta tentativa de eleições antecipadas por parte do presidente Embaló? Muito obrigado, Laura e a TV Chiscam pelo convite. Bom, vou responder à questão. Do meu ponto de vista, existem dois elementos que fazem com que o presidente Embaló possa querer eleições antecipadas. O primeiro é um elemento, digamos assim, objetivo, ou seja, que a maioria parlamentar relativa, não é absoluta, é do PAIGC, que é o partido contrário ao presidente. E, portanto, a maioria que neste momento está a guiar o país é uma maioria que tem pouquíssimos votos de diferença com o PAIGC. Portanto, a tentativa do presidente podia ser de reverter as proporções entre os partidos políticos da maioria e da oposição no seio da Assembleia Parlamentar Guineense. Mas depois há provavelmente um outro elemento meio escondido, ou seja, uma tentativa autoritária por parte do presidente
em transformar a Guiné-Bissau num país presidencialista. Atualmente a Guiné-Bissau é um país semipresidencialista, onde quer o presidente, quer o primeiro-ministro têm poderes, portanto uma partilha de poderes, e é muito provável que o atual presidente queira dissolver este parlamento para ver se ele consegue uma maioria dos 2/3 para mudar a Constituição e tornar a Guiné-Bissau um Estado presidencialista, com ele, portanto, a mandar. Certo, professor. Do seu ponto de vista, qual é o desfecho que se pode esperar nesta crise político-institucional na Guiné-Bissau? Bom, é difícil fazer previsões, porque a situação de tensão que se vive no país de uma forma geral e a tensão político-institucional entre primeiro-ministro e presidente é muito grande. Entretanto, a sociedade civil da Guiné-Bissau está contra essa solução, os doadores e parceiros internacionais também desaconselharam, e dentro do próprio Conselho de Estado houve um parecer não positivo relativamente a esta saída. Portanto, do meu ponto de vista, eu não acredito que haverá eleições antecipadas, mas provavelmente haverá uma recomposição, uma reconfiguração do governo e, se calhar, uma substituição do primeiro-ministro. Mas mesmo isso é um assunto que é preciso ver bem, porque o primeiro-ministro é a expressão política de um partido importante, portanto da maioria, e portanto o atual presidente não poderá despedir ao primeiro-ministro assim de qualquer maneira. Portanto, será um jogo político bastante complexo e que, volto a dizer, de um ponto de vista, não irá desaguar, pelo menos agora, em eleições antecipadas. Muito obrigada, professor Luca Bussotti, pelas suas opiniões, e contamos consigo para mais vezes. Até a próxima. Quero agradecer mais uma vez à TV Chisca e à Laura e, portanto, obrigado e até a próxima. Embaixador brasileiro removido da Guiné-Bissau devido a racismo. Ainda na Guiné-Bissau, consoante uma investigação feita pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, o embaixador daquele país latino-americano em Bissau, Fábio Franco, foi removido devido a práticas contínuas e comprovadas de racismo. Na verdade, quem influenciava indevidamente na vida da embaixada era a mulher, Shirley Franco. A esposa do embaixador tinha uma postura racista, chamando os guineenses que frequentavam e trabalhavam na embaixada de macacos, sustentando que só serviam para fazer sexo e não para trabalhar, segundo reporta a Folha de São Paulo. Ao chegar na embaixada, os trabalhadores deviam levantar os braços para serem desinfetados pela senhora Franco, usando até soda cáustica. Além disso, a senhora, que não era servidora pública, dirigia reuniões, cuidava dos processos administrativos, substituindo-se até a responsável do Centro Cultural Brasil, Luciana Souza. E para aprofundarmos este assunto, temos a doutora Débora Bento, cientista social e professora em exercício no Brasil e também brasileira. Seja bem-vinda, professora Débora, à TV Chiscam, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Qual é a sua opinião em relação a este assunto? Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Africa News. Eu gostaria de convidar a todos que acompanham o canal TV Chisca a refletir aqui comigo hoje sobre uma notícia que traz práticas racistas e patrimonialistas na Guiné-Bissau. E aí, diante dessa notícia, eu gostaria de que a gente pensasse em duas questões. Primeiro é o racismo e, em paralelo, ao patrimonialismo. A gente sabe que no Brasil, devido ao seu processo de formação socioeconômica, o racismo,
o patrimonialismo, eles estão dentro, né, dessa cultura, né? Então faz parte do imaginário da cultura ainda brasileira essa dinâmica do racismo e do patrimonialismo. Porém, com isso eu não estou querendo dizer que ou gerar um ar de conformidade, né? Diante disso, bom, as coisas estão postas e é assim. Não, pelo contrário. Eu estou trazendo à tona essas questões, primeiro, porque penso que para que a gente possa galgar uma sociedade mais justa e igualitária e ações mais justas e igualitárias, né? Não só dentro do território brasileiro, mas em outros espaços, é preciso que a gente encare essas chagas. Segundo, para dizer que o racismo não é algo novo no Brasil. Porém, quando práticas racistas, quando elas encontram, né, no discurso, um discurso ou um contexto social, político, que ao invés de reprimi-las, acabam fomentando, essas práticas tendem a ser muito mais danosas. Certo, doutora Débora. Agora, qual é a postura do governo Bolsonaro em relação ao assunto de racismo? Fábio Franco, quando essa notícia surgiu, muitos ativistas e jornalistas associaram a figura do Fábio Franco ao governo Jair Bolsonaro, tendo em vista que Fábio Franco ele assume já dentro desse governo que não faz questão de esconder a ninguém que é um governo que não está, para dizer o mínimo, né, não está preocupado em tocar nessas feridas, né, ou não está muito preocupado em combater seriamente a dinâmica do racismo. Isso está em falas do próprio presidente, que ainda nem era presidente, quando disse que se vencesse as eleições, índios não teriam 1 centímetro de terra no Brasil, ou que a população negra quilombola brasileira, ele poderia pesar não sei quantas arrobas, né? Isso mostra como já dentro, né, desse contexto político, né, e em representantes, a gente encontra esse discurso racista tendo uma legitimidade essas questões. Bom, a gente fica aqui esperando quais são as punições. O que foi noticiado é que a punição seria para o embaixador, tendo em vista que é o servidor, um processo administrativo, muito embora o processo foi um termo de ajustamento de conduta, entendido muitas vezes como uma irregularidade de menor potencial ofensivo, né? Que é um termo aplicado para esse tipo de irregularidade, né? De menor potencial ofensivo. E essa senhora que praticou esses atos, essa postura racista, o que cabe? Aqui a gente fica refletindo sobre isso e o quanto a gente tem que caminhar para combater o racismo. Muito obrigada, doutora Débora, e contamos consigo para as próximas vezes. Passemos agora a falar sobre África em Movimento. Nesta sessão do noticiário, vamos tratar de alguns movimentos sociais, políticos e de resistência em África, abordando 3 assuntos: questões ambientais e movimentos de mulheres no Senegal, eleições locais na África do Sul e greve dos professores universitários em Angola. Vamos começar pelo Senegal. Dezenas de mulheres senegalesas se fizeram à rua no fim do mês passado para demonstrar contra as mudanças climáticas que estão afetando Dakar, juntamente com outras cidades da África Ocidental, tais como Abidjan, Lomé, Cotonou, Conakry. Tratou-se de manifestações que visavam atrair a atenção dos grandes do mundo reunidos na COP26 sobre as consequências das mudanças climáticas em África, tais como erosão costeira, inundações, secas, que estão tornando impossível a vida de muitas comunidades africanas. O professor Marques Jaquiné, da Universidade Aberta de Lisboa, é o nosso convidado para analisar esta situação de manifestações das mulheres no Senegal, que dou boas-vindas a partir de já
e agradeço pela aceitação. Professor Marques Jaquiné, como é que interpreta estas manifestações ambientalistas das mulheres senegalesas? Senegal é conhecido como o país da teranga, isto é, em língua Wolof, é uma tradição de partilha por uma família com convidados dos seus alimentos e até de objetos. E alguns como dizer, antropólogos consideram isso como até um modo de vida e até é reivindicado hoje em dia por vários habitantes do Senegal como sendo um modo particular da vida dessa área da África Ocidental. E então na capital do Senegal, em Dakar, houve em finais de outubro uma manifestação importante organizada por várias associações e especialmente por mulheres e ONGs em que estão ligadas várias mulheres de meios rurais, nomeadamente, para reclamar uma ação ao nível climático no início desta COP26, pedindo mais justiça climática, uma luta contra a poluição dos solos, que é um problema muito sério em muitos países africanos, não apenas no Senegal, mas em toda a zona do Sahel, em que há uma seca profunda que se tem acumulado ao longo das décadas e também uma erosão muito específica das zonas costeiras africanas. Fala-se de todos os anos perder nos últimos 15 anos entre 1 e 2 metros de linha costeira. E as mulheres, de facto, são elementos da sociedade do Senegal muito expostas a essas alterações climáticas. Podemos dizer que no cultivo do arroz ou de outros alimentos, que é um cultivo praticado em zonas baixas, à beira dos rios ou então na zona costeira, tem vindo a sofrer efeitos do aquecimento global e das alterações climáticas. No caso da zona costeira, a invasão da água do mar, que é salgada, provoca uma alteração do ecossistema e também tem provocado na saúde das mulheres que tratam do cultivo do arroz problemas de alta tensão ligado ao excesso de sal na alimentação e no facto de trabalhar em um meio que foi transformado ao longo dessas alterações climáticas dos últimos anos. Certo, professor. E do seu ponto de vista, qual é o impacto da COP26 na transição energética da África para um modelo mais sustentável? Agora é preciso mais uma consideração em relação à COP26 que decorreu em Glasgow nas últimas semanas e podemos fazer várias considerações. A primeira é que globalmente é uma decepção no sentido de não se ter alcançado resultados importantes, de apenas ter 200 países que assinaram um acordo que fica muito aquém do desejado e sobretudo do necessário para travar os efeitos mais nocivos do aquecimento global. Por outro lado, em segundo lugar, o acordo tárdio que chegou entre os Estados Unidos e a China também fica muito por desejar. Por exemplo, não há um acordo global dos países do Norte em relação ao financiamento das ações nos vários países do Sul para travar problemas como a poluição, a erosão e todos os atos
humanos e que contribuem para o aquecimento global. Essa realmente é talvez a terceira conclusão. Não há um acordo ao nível financeiro para poder, a partir do Norte, financiar a transição ecológica dos países do Sul. E podemos dizer que também para vários países africanos esta situação de um não acordo vai atrasar a transição ecológica em muitos países. Muitas capitais de vários países africanos estão numa situação ambiental insustentável. E também, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social, com a acumulação da pobreza de zonas muito pobres e uma desorganização dos serviços de transporte, sistema de educação que não progrediu muito nos últimos anos e também ao nível da política de saúde ainda há muito por fazer e nós esperávamos nesta conferência mais resultados concretos e mais compromissos mais fortes para ajudar os países do Sul para ajudar na transição ecológica. Muito obrigada, professor Marques Jaquiné, e até a próxima. Passemos agora a falar sobre a situação política da África do Sul. Foram realizadas no início deste mês de novembro as eleições municipais na África do Sul, onde o partido do ANC teve abaixo de 50% dos votos. Para fundar esta situação da África do Sul, convidamos o professor Joshua Baloy, docente da Universidade de São Tomás de Moçambique. Seja bem-vindo, professor Baloy. Professor Joshua, como é que interpreta esta contínua perda de votos por parte do ANC? Saudações a todos. Relativamente à análise dos resultados das últimas eleições autárquicas havidas na República da África do Sul, ocorre-me tecer dois pontos de vista. O primeiro ponto de vista é que, de facto, há uma tendência crescente de o ANC perder os votos. Se compararmos, portanto, os resultados do escrutínio das últimas eleições havidas há 5 anos e também destas eleições, portanto, havidas no dia 27 de outubro. O que verificamos é que nas últimas eleições autárquicas, o ANC conseguiu mais de 50% dos votos. Mas agora, nas eleições, estamos a ver um decréscimo retumbante que não chegou a atingir, portanto, a metade dos votos, então que conseguiu somente 46% dos votos. Então, esse resultado, portanto, do decréscimo do ANC pode ter explicações por causa dos próprios problemas de base que ouvimos nos últimos dias, é o caso da própria corrupção. Contudo, isto não tira o mérito, entre aspas, de o próprio MC ser um partido hegemônico que quer sempre pretender conduzir os destinos do país. Se olharmos esses resultados, portanto, baixos, mesmo os outros partidos como a Aliança Democrática, que teve 22%, o Intaka Freedom Party, e também o próprio partido de Julius Maria Lema, que pensava-se que, mais ou menos, ele, como é um jovem muito emergente, poderia estar carregado mais, mas ele somente teve 10%. Então, o ANC, apesar deste resultado baixo, o que me ocorre agora dizer é que é sempre um partido hegemônico e pretende sempre conduzir os destinos do país. Certo, professor Joshua. Agora, por um lado temos o ANC que não conseguiu um maior número de votos, mas também temos a oposição que não conseguiu uma vitória esmagadora. Como é que o professor faz a leitura deste cenário? Bem, relativamente à baixa afluência às urnas, né, nas últimas eleições autárquicas, eu tenho que dizer que a questão do absentismo eleitoral é um resultado, é consequência dos problemas que a África do Sul, portanto, enfrenta. É o caso da própria crise econômica, a própria corrupção
ao nível do próprio governo, também ao nível do ANC, mas também, sobretudo, o que concorreu para que houvesse esta baixa afluência é a Covid-19, que assolou e assola, portanto, o país desde 2020. Então, o que mostra como resultado de análise deste baixo resultado, apesar de a Covid-19, portanto, concorrer para que as pessoas se confinem em casa, mas os problemas de base que concorreu para que, por um lado, Jacob Zuma saísse do poder e que fosse, portanto, inquirido pelo tribunal, mesmo depois da subida de Cyril Ramaphosa ao poder. Isso mostra que há uma desintegração total do próprio partido, o ANC, como eu dizia antes. E isto vai fazer com que as pessoas não se adequem ou não se sintam, digamos, ligados à participação política através do voto. Muito obrigado. Obrigada, professor Joshua, por estar conosco junto com a TV Chiscam, e até a próxima. Greve dos professores universitários em Angola. Foi declarada uma greve geral dos professores universitários angolanos a partir do dia 10 de novembro. A greve, que teve uma adesão significativa dos docentes da universidade pública, tinha reivindicações que não diziam apenas respeito ao aumento dos salários, mas sim à eleição dos reitores e dos demais órgãos diretivos da universidade, superando o sistema das nomeações presidenciais, infraestruturas condignas, seguro médico e medicamentoso, fundo de investigação, formação contínua dos docentes. Eis quanto declarado por parte do professor Scode Cambolo, da Universidade de Luanda, Faculdade de Artes, durante os dias do protesto à TV Chiscam. A greve no ensino superior é legítima e a greve é o instrumento para os profissionais demonstrar o seu descontentamento por conta daquilo que oferem, por conta das condições de trabalho. E as condições de trabalho dos professores do ensino superior não são boas, daí o sindicato, o Simpes, ter convocado a greve no passado dia 10. Desculpa, professor, nesse caso, qual é a importância do ensino superior em Angola? O ensino em Angola não se pode banalizar o exercício da docência, porque é uma atividade nobre e é aqui onde se começa a formar um conjunto de elementos para a construção da cidadania, para a construção da república. Nós temos um país que se diz não tem dinheiro, mas temos um presidente que viaja quase todos os meses gastando um balúrdio. E se quer poupar, como se diz, é preciso que o presidente também diminua e reduza as suas viagens para o exterior. Porque há instituições do ensino superior que nem GIS tem, por conta das novas políticas administrativas e financeiras impostas pelo executivo, porque as escolas estão sem dinheiro. A escola que não consegue manter a internet em dia, a água em dia, há quartos de banhos que não são bons para se usar. Muito obrigada, professor Cambolo, e contamos consigo para as próximas vezes. A greve teve como resultado um memorando de entendimento assinado no dia 17 de novembro pelas duas partes, o governo e os sindicatos, com alguns resultados alcançados e outros ainda em stand-by, a partir da superação do mecanismo de nomeação dos reitores por parte do presidente e do fundo de investigação. Página da Cultura. Acaba de sair a última edição da revista Tempo e Argumento da Universidade Estadual de Santa Catarina, intitulado A Outra História, por uma narração alternativa das lutas de libertação nos Palopes.
Os organizadores foram o professor Luca Bussotti e Marques Jaquiné. Seja bem-vindo, professor Marques Jaquiné, e passo a lhe fazer algumas questões. Qual foi a razão deste dossiê? A primeira é a questão da dissatisfação que temos hoje em dia, ou numa história recente, sobre o estado da historiografia dessas lutas e da libertação dos países africanos de língua portuguesa. Fica muito aquém do que poderia estar e está ainda muito dependente de uma história oficial e geralmente o contexto político em vários países africanos de língua oficial portuguesa não favorece a emergência de novas perspectivas. E a segunda razão é justamente criar novas perspectivas, uma outra narrativa sobre essas lutas de independência para poder, para o futuro, abrir novos caminhos. E quais foram os principais conteúdos? Podemos dizer que conseguimos um aspecto importante, que é abranger todos os países africanos de língua oficial portuguesa. E os temas se relacionam sobre esta questão da independência, das lutas da libertação, e temos vários olhares, por exemplo, sobre partidos políticos, sobre forças armadas, sobre a historiografia oficial, sobre aspectos da liberdade, sobre figuras importantes da história desse período, como Viriato da Cruz e Amílcar Cabral, e também uma história da igreja missionária e a igreja colonial em Moçambique. Obrigada, professor Marques Jaquiné, e até as próximas vezes. O poeta zimbabueano Leighton Munyaharasi Shemhere, com pseudônimo artístico de Advocate Poet, fundador de Africa Immortal Orators, em 2016, acaba de lançar um projeto de uma arte engajada no combate aos males sociais, tais como a violação dos direitos humanos. Advocate Poet declarou que vai usar a rede pan-africana no seu Africa Immortal Orator para difundir o seu trabalho de advocacia em favor dos direitos humanos. E vamos encerrar esta edição do Africa News recordando que o dia 20 de novembro foi o Dia da Consciência Negra no Brasil. Em alguns estados, o 20 de novembro é feriado. O Dia da Consciência Negra no Brasil foi criado em 2003 e instituído oficialmente em 2011 para celebrar Zumbi dos Palmares, que morreu a 20 de novembro de 1695. Trata-se de um pernambucano que viveu e liderou o quilombola dos Palmares no atual estado de Alagoas contra o colonialismo português. Morreu lutando para esta causa. Hoje, sobretudo no Nordeste do Brasil, esta data é celebrada e muitas universidades organizam simpósios e conferências para recordar esta importante resistência. Obrigada por estarem conosco e acompanharem a vossa TV Tisca. Deixem os vossos likes, por favor. Compartilhem essas notícias para chegar a mais pessoas. Deixem os vossos comentários. Podem sugerir assuntos que gostariam que a TV Tisca me trouxesse aqui para vocês. E para mais informações, vocês podem aceder neste link que está aqui a passar aqui abaixo. E vemo-nos pela próxima. Obrigada!